Boa tarde a todos. O nosso tempo de tolerância foi encerrado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, dessa semana, nosso Capacita 6 da semana. Para os que entram no programa pela primeira vez, eu me apresento, sou Juliana Cal, diretora-geral de Monitoramento e Gestão Estratégica da Secretaria, ligada ao secretário. Então, eu cuido do planejamento, né, das ações e o monitoramento das ações prioritárias, plano de enfrentamento e também desse programa, não é, que a gente achou que era importante, a partir de um diagnóstico que foi feito na Secretaria, da necessidade da gente se capacitar em algumas temáticas técnicas que a gente lida no nosso dia a dia e que, eventualmente, a gente vivencia algumas dificuldades, alguns gargalos, e são temáticas comuns e corriqueiras ao nosso dia a dia aqui na Secretaria de Saúde. Então, a gente fez uma grade bem geral sobre a administração pública e os temas que, não é, que a gente precisa estar atento na gestão. E aí a gente convidou, não é, algumas pessoas que estão à frente dessa gestão na temática. E aí, na aula de hoje, o nosso convidado especial é Elton Rodolfo, não é, atualmente diretor-geral de controle interno da Secretaria, não é, entrou como gerente, superintendente e agora é diretor. Então, estamos aí com o nosso querido Elton para compartilhar com a gente um pouquinho sobre controle interno, controle externo, transparência, qual é a importância disso tudo na Secretaria, não é, nos órgãos de uma forma geral, na administração pública e especialmente para a gente na Secretaria de Saúde, né? A gente sabe que a gente trabalha com algumas nuances, como as organizações sociais de saúde, a exigência de transparência para esse tipo de contrato, não é? Os órgãos de controle ficam muito em cima dessa temática. E aí eu acho que Elton vai poder, com a prática que ele tem tido, a vivência que ele tem tido aqui à frente do controle interno, explicar um pouquinho para a gente como é que isso tem acontecido. Tanto as demandas de órgão de controle, como esses instrumentos de transparência que a gente já tem se utilizado, né? E os conceitos. E aí vocês fiquem bem à vontade para se colocar as dúvidas, contribuir com o conteúdo, conversar com ele aí pelo chat. Lembrando que no próprio local que vocês entraram, vocês podem emitir o certificado após a avaliação que vocês fazem. Então, é uma aula que emite o certificado para todos. E aí eu desejo para todos aí uma boa aula. Tenho certeza que vocês vão gostar muito aí da explanação. Esse material ele vai ficar salvo, a aula vai ficar gravada no Telesaúde e o slide também fica salvo, não só lá no Telesaúde, como no site da DGMOG. Eu vou colocar aqui para vocês no chat o site da DGMOG e aí vocês vão poder acessar. Acho que assim que terminar o dia de hoje, talvez esteja disponível lá no site, tá certo? É só vocês entrarem em capacitações, Capacita 6, é esse mesmo símbolozinho dessa lâmpadazinha aqui, o ícone azulzinho. Então, é o Capacita 6 lá no site, em meu serviço. Tá, Zoia? Então, bem-vindo a todos. Tenho também para dizer que conheço o Elton já há um tempo, né? A gente tem uma experiência anterior na SAD juntos, e aí tive aí o prazer de chamar Elton para começar um desafio maior aqui na Secretaria de Saúde, que ele está à frente agora. Então, é uma pessoa que eu quero muito bem, tenho muito carinho, e tenho certeza aí que vocês estão em excelentes mãos, tá certo, para fazer esse debate. Então, doutor Elton Rodolfo, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite de compartilhar com a gente um pouco da sua experiência com o controle interno. E fique à vontade aí, a turma é sua, você está com a palavra. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras, né? Só aumenta a responsabilidade aqui. Para mim é motivo de muita satisfação poder compartilhar o pouco que eu sei a respeito de controle interno. É um tema, controle interno, controle externo e transparência, né? É um tema bastante complexo, mas eu espero que os participantes saiam daqui, saiam da aula de hoje, ávidos por implantarem controles internos nos setores onde eles trabalham. Então, eu realmente ficaria muito satisfeito se a gente conseguisse atingir esse objetivo.
E também aproveito a oportunidade para parabenizar, né, porque a disponibilização desse espaço, um espaço semanal para que a gente possa discutir essas práticas tão importantes aqui na Secretaria, realmente é uma iniciativa muito importante. Começando a falar um pouquinho sobre a nossa temática de hoje, pessoal, tenho certeza que muitos de vocês, pelo menos, ou trabalham diretamente com alguma atividade de controle, ou estão próximos a pessoas que trabalham desenvolvendo alguma atividade de controle, e muitas vezes a gente não se dá conta que é uma atividade dessa natureza. Às vezes a gente desempenha as nossas atividades de forma tão intuitiva, de forma tão natural, que a gente não se dá conta da natureza, que talvez possa ser uma atividade de controle. No nosso dia a dia mesmo, a gente consegue enxergar, a gente consegue fazer associações de uma série de exemplos de medidas que podem ser consideradas de controle, como, por exemplo, quando o governo do Estado ele edita um decreto impedindo o acesso a prédios públicos por parte de pessoas que não estão com o esquema vacinal completo, e a Secretaria de Saúde, sabendo disso, ela orienta os seus vigilantes, ou então ela coloca uma estrutura lá na portaria, exigindo, fazendo uma cobrança de todos que entrarem, seja pela carteirinha de vacinação, ou então por algum tipo de comprovação. Essa checagem é uma camada de controle. Isso é um ponto de controle que foi acrescentado ao processo, e o objetivo dele seria exatamente ficar aderente àquele decreto, àquela norma legal que foi instituída, que foi estabelecida. Então, naturalmente, eu tenho certeza que a gente se depara com exemplos aí de pontos de controle, de controles internos. Então, acho que ao longo da apresentação a gente vai conseguir fazer mais essas associações e também talvez tirar um pouco da imagem que possa ter de que controle está restrito somente a uma inspeção, por exemplo, ou que o controle é somente uma forma de emperrar a máquina pública, talvez de burocratizar em excesso. E ainda tem pessoas que podem acreditar que o controle ele se resume à aplicação de uma penalidade. Então, é isso, mas não fica restrito somente a isso. A gente vai ver que o controle é uma temática bastante ampla, e ao longo da apresentação, eu espero que vocês consigam fazer essas associações e vamos discutindo aqui. Como a doutora Juliana falou, fiquem à vontade para colocar, para se posicionar no chat, e aí, à medida que a gente for avançando na apresentação, a gente vai discutindo, né? Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui minha tela. Sempre que eu começo a estudar algo novo, eu gosto de adentrar no próprio significado do termo, né? Então, eu compartilho essa experiência com vocês aqui também. Eu fui dissecando a temática de controle interno, externo e transparência, e é exatamente palavra por palavra. E aí a gente começa pela principal delas, que é o controle, né? De onde que veio essa palavra? O que é que ela quer dizer? A palavra controle, como a gente conhece hoje, ela é de origem francesa, significava algo que a gente possa traduzir para o nosso idioma como a contralivro, que seria uma atividade que os cobradores de impostos, os cobradores de tributos da época, eles tinham que registrar exatamente todas as suas atividades num determinado livro. E esse registro, a partir desse registro, era possível você fazer algum tipo de verificação de como é que estava o andamento, de como é que estava a arrecadação. Então, já começa a fornecer uma ideia para a gente do que é que vem por aí. Só que a origem mesmo nem é francesa. Mesmo essa palavra ainda vem da matriz latina, como eu estou projetando aqui para vocês, que tem uma tradução para o dia de hoje como alguma coisa como contrarótulos, que era uma atividade que as empresas, que os negócios da época, elas tinham que registrar tudo num primeiro livro e tinham que fazer o mesmo registro também no segundo livro. E, da mesma forma, esse registro do segundo livro podia ser confrontado com o do primeiro livro. E, a partir daí, ser verificado algum tipo de inconsistência ou algum tipo de inconformidade nesses registros para, então, se traçar um novo curso de ação, né? Verificar se as expectativas estavam sendo atendidas. Então, por esse motivo, é bem provável que o controle tenha ficado associado, tenha ficado praticamente sinônimo dessas palavras que eu falei para vocês, como sinônimo de fiscalização, sinônimo de inspeção, verificação, revisão. Tudo isso não está errado, mas a gente vê que é um pouco mais do que isso. A gente avançando um pouquinho na linha do tempo,
quem é estudante de administração, ou quem já pagou alguma cadeira de administração, vamos dizer assim, já ouviu falar no Fayol, que é um dos principais representantes da escola clássica da administração, e ele conseguiu unir teoria e prática. Ele foi um teórico, e ele também desempenhou uma série de funções no ambiente organizacional. E ele disse o seguinte, as empresas, já que o ambiente dele era empresarial, ele disse que as empresas, todas elas têm algumas funções típicas, como, por exemplo, a função comercial, compra e venda de mercadorias e serviços, tem a função financeira, exatamente para ter o estudo da estrutura de capital da empresa, a função contábil seria outra função típica para fazer exatamente os registros das entradas e das saídas, recolhimento de impostos, e tinha outras funções. Agora, a principal delas, ele disse, é a função administração, ou função administrativa, que é essa que eu estou trazendo para vocês aqui agora. E essa função administrativa, por sua vez, ela se subdivide em outras funções, que são a função planejamento, organização, comando, coordenação e controle. A função planejamento, naturalmente fazendo um exercício aí de antever o futuro e, a partir daí, traçar planejamentos estratégicos de médio e longo prazo. A questão da função organização, que seria uma forma de desenvolver uma estrutura de pessoal e até uma estrutura física mesmo, para que esses planos feitos na função anterior de planejamento pudessem ser executados. As funções comando e coordenação, muito semelhantes, exatamente tentando dar um corpo coeso aos ativos que estavam compondo a organização, a empresa, para também alcançar de forma satisfatória o que estava sendo planejado, o que tinha sido planejado. E olha ele aqui de novo, controle. Era uma das funções da função administração, que seria para ele a função mais importante de todas. E o controle tinha exatamente essa prerrogativa de cuidar para que o que tinha sido planejado fosse executado. E se isso não se mostrasse, se a execução não se mostrasse de acordo com o plano, com o planejado, a partir daí o gestor ele poderia adotar medidas corretivas, adotar medidas preventivas, enfim, ele poderia adotar outras formas de atuação. Então, a partir disso, a gente consegue chegar num conceito, a gente consegue construir um conceito do que seria o controle hoje nos nossos dias. Então, o controle ele pode ser entendido como uma ação. Ele é uma atividade, gente, que é tomada com o propósito de certificar-se de que algo se cumpra de acordo com o que foi planejado ou com determinada expectativa. E aí percebam que eu fiz questão de frisar, de destacar para vocês aqui essas três palavras. A ação é uma atividade prática, de fato, não tem para onde correr. O controle é uma ação, é uma atividade. E esses dois outros elementos aqui. É importante ter em mente a importância do planejamento e a importância das expectativas. Naturalmente, quando a gente faz alguma atividade, quando a gente desenvolve algum processo, a gente tem algum resultado que a gente espera alcançar com aquilo. Então, a ideia é exatamente a gente controlar para que os resultados eles saiam iguais ao que tinha sido previsto. E assim, a gente trazendo um pouco para o campo da administração pública, o controle, né, ele é um poder-dever, porque ele é estabelecido em lei, ele é definido em lei, de modo que ele não pode ser postergado, ele não pode ser adiado à ação de controle, o dever de controlar, sob pena, inclusive, de responsabilização solidária, né, por parte dos agentes públicos. E aí, a partir de então, a gente consegue estabelecer algumas classificações do controle. O controle ele pode ser classificado de acordo com alguns critérios. E eu trago 4 critérios aqui para vocês. Ele pode ser classificado de acordo com o órgão aplicador. Ele pode ser classificado de acordo com a extensão. O controle ele pode ser classificado de acordo com o momento da aplicação. E ele pode ser classificado ainda de acordo com a sua localização. E a gente vai ver cada um desses critérios mais adiante, começando pelo órgão aplicador. Quanto ao órgão aplicador, gente, o controle interno, ele pode ser classificado, controle, ainda não interno, o controle, ele pode ser classificado em controle administrativo, controle parlamentar ou ainda controle judicial. O controle administrativo é aquele controle que ele é realizado, são aquelas atividades de controle que são realizadas na mesma estrutura onde os atos são praticados, onde os atos foram praticados.
tanto os atos primários quanto as funções de controle ficam todas dentro da mesma estrutura. Um exemplo disso seriam as atividades de controle que a SES desenvolve sobre os seus próprios atos. Então, esse controle a gente poderia classificar como um controle administrativo. A segunda classificação, o controle parlamentar, é aquele controle que ele é desempenhado, desenvolvido pelos representantes do Poder Legislativo no exercício das suas funções, né? E por meio dos órgãos específicos. Aqui no Brasil, a gente tem o Senado Federal e a gente tem o Congresso Nacional, né, a nível federal. E no âmbito dos estados e municípios, a gente tem as assembleias municipais e estaduais. No nosso caso aqui, a gente tem a ALEP como representante como principal órgão que representa esse controle parlamentar. E aí, como é que esse parlamentar ele poderia exercer esse controle? Ele poderia fazer isso, ele pode fazer isso, ou de forma individual, mais uma vez, no exercício das suas atribuições, respeitando os limites de suas competências, ou ele pode fazer isso por meio de uma CPI, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito. A gente tem um exemplo emblemático recente, que foi a CPI da pandemia, né? Quando os parlamentares eles instauram aquela CPI com o objetivo de verificar os gastos do governo federal no combate à pandemia, eles não estão nada mais, nada menos do que exercendo o controle que eles têm prerrogativa para fazer isso. Então, esse é um exemplo do controle parlamentar. E o controle judicial, como o próprio nome já sugere, é aquele controle exercido pelo Poder Judiciário. E aqui é um controle que fica circunscrito, gente, à legalidade e à moralidade dos atos. A gente não está entrando no mérito ainda. E esse controle judicial, exercido pelo Poder Judiciário, ele precisa ser provocado de alguma forma. E aí a gente tem alguns instrumentos até bastante conhecidos do público em geral, como um mandado de segurança, um habeas data, um mandado de injunção. Todos esses são ferramentas, são mecanismos que provocam o Poder Judiciário a desempenharem o seu controle. E aí seria um exemplo do controle judicial. E agora a gente passa para a segunda classificação do controle, que seria quanto à extensão. Aí agora sim a gente entra um pouquinho no mérito. Aí quanto à extensão a gente tem duas variantes. A variante da legalidade e a variante do mérito. A variante da legalidade ela tem como objetivo verificar a letra da lei. É um controle, dentre os controles que existem, as classificações que existem, é considerado o controle formal mais básico, porque simplesmente verificar o que está disposto em lei e verificar se os atos estão sendo praticados de acordo com aquela literalidade. Então, é um cara crachá, vamos dizer assim, a gente pode reduzir para um cara crachá, é uma forma de controle básica. Já o controle por mérito, a segunda variante, ele tem por objetivo verificar se os resultados alcançados, em face da oportunidade e da conveniência, eles atenderam as circunstâncias de economicidade, de eficácia e de eficiência. Aí a gente começa a ver um pouco de, vamos dizer assim, de juízo de valor. Mas, de toda forma, o controle, quanto à extensão, a gente tem essas duas variantes, a da legalidade e a do mérito. Quanto ao momento da aplicação, o controle ele pode ser prévio ou ele pode ser posterior. O controle prévio ele é aplicado, como também o próprio nome sugere, ele é aplicado antes de que o ato ocorra e tem como objetivo exatamente prevenir algum ato ilegal, vamos dizer assim, ou prevenir também algum dano que possa ser imaginado em decorrência de algum ato que seja praticado. Então, ele antes, ele é aplicado de forma prévia à execução do ato. E já o controle a posteriori, o controle posterior, ele tem por objetivo, ele é aplicado depois que o ato já foi executado, que a ação já foi realizada. Então, ele tem por objetivo ou confirmar a ilegalidade daquele ato ou determinar a sua correção. E aí, eu peço licença aqui para vocês, para falar um pouquinho do fato da penalidade, né, da pena, da punição. Porque esse controle posterior, ele geralmente traz consigo, ele carrega, ele traz associado a aplicação de uma penalidade. E aqui na Secretaria de Saúde, dentro da Diretoria Geral de Controle Interno, a gente tem uma gerência específica, que é a gerência de correição,
que exatamente tem como competência, tem como atribuições fazer a gestão de todos os processos de 3 naturezas específicas, né? Aqueles processos de fornecedores que descumprem alguma cláusula contratual, e aí isso dá origem a um processo para investigação e para aplicação de alguma penalidade, se assim for entendido. Tem também os processos de natureza relacionados a servidores. Se o servidor ele comete alguma infração no exercício de suas atribuições, isso também dá origem a uma investigação e pode culminar com a aplicação de uma determinada penalidade, incluindo a demissão. E também tem a investigação, tem os processos que são oriundos de tomadas de contas especiais, que são aqueles processos relacionados à ausência ou omissão de prestação de contas, né, de algumas entidades, algumas prefeituras que recebem recursos por meio da Secretaria de Saúde e ou não prestam contas desses recursos ou prestam conta de forma insuficiente, de forma insatisfatória, né, não é acatado pela área técnica. Então, isso também pode gerar algum tipo de punição e existe todo um processo, existe todo um rito legal para que exista uma tentativa de reaver o dano que foi causado ao erário. E aí eu já deixo o convite aqui para vocês que os próximos Capacita SES vão ser exatamente sobre PAD, que são os processos administrativos disciplinares, que têm como objetivo investigar a conduta dos servidores, né, no exercício das suas funções, e o posterior ainda, que vai ser sobre tomada de contas. Fica aí o convite para vocês. E o Capacita passado foi ministrado pela Luana Becker, ele foi exatamente sobre os PAAPs, que são os processos de aplicação e apuração de penalidade a fornecedores. Então, aqui a gente resumiu a classificação do controle quanto à aplicação. Ele pode ser prévio e pode ser posterior. E essa penalidade também tem essa punição. Alguns autores até dão início a um paradoxo, vamos dizer assim, porque alguns autores acreditam que a própria penalidade, apesar de estar associada ao controle posterior, ela pode ter um caráter preventivo, porque a penalidade pode ter um quê de dar o exemplo, né? E mostrar que a gestão também está empenhada em coibir qualquer ato, qualquer irregularidade. Então, a penalidade tem esse caráter também de remediar e, ao mesmo tempo, de servir de exemplo para que as condutas que foram apresentadas ali em determinado processo, elas não se repitam no âmbito da organização. E, finalmente, gente, a gente chega aqui na classificação do controle quanto à localização. Se as atividades de controle elas forem desenvolvidas sob a mesma estrutura, no mesmo ambiente que as atividades primárias elas ocorrem, a gente diz que ali está ocorrendo um controle interno, a gente diz controle interno, ocorre no interior do próprio órgão. Quando a atividade de controle ela é desempenhada da porta para fora daquele ambiente, daquela estrutura, ou seja, ocorre em poder ou órgão separado, a gente diz que ele é controle externo. Então, a gente saímos da classificação de controle, saímos da definição do que era controle, e agora, finalmente, a gente chegou aqui no que seria controle interno e controle externo. Algumas atividades a gente pode perceber que elas se classificam em mais de um desses requisitos ou em mais de um desses critérios que eu estou dizendo para vocês. O controle interno, por exemplo, ele é conhecido também como controle administrativo, naquela classificação de acordo com o órgão aplicador que a gente viu lá atrás. Então, meio que se relacionam, não está errado. A atividade ela pode estar enquadrada em mais de uma classificação. Eu falei para vocês que aqui dentro da Diretoria Geral de Controle Interno, a gente tem uma gerência específica para tratar da correição, da função correcional. E a gente tem também uma gerência específica para tratar das demandas, né, de todos os órgãos de controle externo à Secretaria de Saúde. Então, a gente recebe um volume diário constante e que aumentou consideravelmente durante a pandemia, né? Um volume de demandas de Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do Ministério Público Federal, do Ministério da Saúde, enfim, todos esses órgãos, além de outros, eles, no exercício das suas funções, no exercício legal, claro, eles têm interesse em saber do andamento das atividades aqui da Secretaria, da execução das políticas,
e eles fazem provocações formais para a gente aqui. Então, a gente tem essa estrutura, tem essa gerência, exatamente para fazer o tratamento dessa demanda, né? Para fazer a recepção dessa demanda, para entender o que é que os órgãos de controle externo estão querendo saber. E aí a nossa equipe aqui faz a coleta de dados, faz a coleta de subsídios junto às áreas técnicas aqui da Secretaria de Saúde. Nós temos 6 secretarias executivas e 2 diretorias gerais que são ligadas diretamente ao gabinete. Então, a gente faz todo um levantamento, faz uma coleta de subsídios, visando fornecer a melhor resposta possível àquele órgão que está demandando a gente. Inclusive, esse processo ele é normatizado pela Instrução Normativa 1 de 2020, se não me engano. Acho que alguém da minha equipe que está aí assistindo a aula pode me ajudar. E aí, aproveitando que a gente começou a falar de controle interno e controle externo, eu trouxe essa representação, essa imagem para vocês aqui, que fala do modelo de linhas de defesa de controle interno. Isso aqui é um modelo, gente, é uma referência que foi desenvolvida, que foi elaborada pelo Instituto Internacional, pelo Instituto de Auditores Internos. É uma entidade reconhecida mundialmente, reconhecida internacionalmente, que estuda controles internos, que estuda a gestão de risco, tanto em ambientes privados quanto na gestão pública, e eles saem com uma série de estudos de forma regular. Em 2013, numa declaração de posicionamento dessa entidade, eles desenvolveram esse modelo de 3 linhas de defesa para controles internos, que está relacionado à gestão de risco e à gestão de controles internos. E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, coloquem no chat, e aí a gente vai tentando esclarecer. Antes de a gente entrar em cada caixinha dessa de fato, acho que a gente pode fazer uma analogia num jogo de futebol, por exemplo. Um dos objetivos do time é não levar gol. E aí, por conta disso, tem uma estrutura de zagueiros, vamos dizer assim, tem uma linha de zaga, que é a primeira linha de defesa, vamos dizer assim, para evitar que o adversário marque um gol, e tem o goleiro, que seria outra linha de defesa, exatamente, que seria outra instância, posteriormente àquela primeira linha de zagueiro, né? Exatamente para evitar que esse objetivo do time adversário seja alcançado. E aí tem outro exemplo que a gente pode dar também, por exemplo, como um sistema de encanamento. Vamos dizer que canos de plástico, por exemplo, comecem a apresentar alguns furinhos e aí o fluxo de água começa a vazar, começa a escorrer por esses canos, por esse sistema de canos. E aí a própria estrutura do cano seria uma primeira linha de defesa para evitar que esse vazamento acontecesse. Mas mesmo que aconteça pequenos vazamentos ou vazamentos pontuais, pequenos furos ao longo do sistema, se isso estiver dentro de uma estrutura impermeável, por exemplo, isso já é uma segunda linha de defesa. Isso já poderia atuar como uma função defendendo esses vazamentos, já que ela conseguiu passar pela primeira linha de defesa, já que foi frágil, né? O cano foi frágil, a primeira linha de defesa foi frágil. Então, a segunda linha de defesa conseguiria identificar o sistema impermeabilizante, por exemplo, conseguiria identificar essa fragilidade e conseguiria absorver, de modo que isso não traria maiores impactos para a organização. Então, a lógica desse modelo, dessa representação, é mais ou menos essa. A primeira linha de defesa é exatamente onde as atividades primárias, as atividades corriqueiras da organização, elas acontecem. Então, nada mais natural de que os melhores controles sejam aqueles mais próximos de onde as atividades são desenvolvidas. Então, por isso que a gente diz que é a primeira linha de defesa. A principal diferença entre as linhas de defesa é a proximidade de onde o evento, de onde o ato ocorre. E aí, por conta disso, essa primeira linha de defesa ela poderia ser traduzida em controles de gerência e em medidas de controle interno. Controles de gerência, mas não seriam necessariamente exercidas por um gerente, pessoal. Poderia ser exercido por um coordenador, por um supervisor, por exemplo, seria a nível de gerência. Então, exatamente por conta dessa proximidade de onde o evento acontece. E a partir daí, entendendo o fluxo, entendendo como a atividade funciona e verificando, conseguindo enxergar as fragilidades daqueles processos, o que é que poderia dar errado naquele processo, aí medidas de controle interno poderiam ser desenvolvidas nessa primeira linha de defesa.
Vazando aqui alguma inconsistência, alguma inconformidade dessa primeira linha de defesa, aí a gente entraria em cena com a segunda linha de defesa, que aí teriam controles mais robustos, apesar de estar um pouco mais distante de onde o problema, de onde a fragilidade, de onde as situações de fato ocorrem. E aí está relacionado a atividades de qualidade, atividades de gerenciamento de risco, atividades de conformidade, atividades de segurança, atividades de controle financeiro. Seria mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui para vocês. Falar um pouco de controles internos, falar um pouco de gerenciamento de risco, fazer esse papel de estimular, de provocá-los exatamente nessa segunda linha de defesa. Aqui, a Diretoria Geral de Controle Interno teria esse papel de segunda linha de defesa, enquanto que os gestores lá que estão mais à frente do processo compõem essa primeira linha de defesa. Percebam que tanto a primeira linha de defesa quanto a segunda linha, elas respondem à alta administração. No caso aqui, todo mundo responde ao gabinete do secretário, tanto os gestores quanto a Diretoria Geral de Controle Interno. Então, o que diferencia as duas primeiras linhas de defesa para a terceira seria um caráter de maior independência quanto ao órgão que está sendo controlado, quanto ao órgão que está sendo objeto dessas atividades de controle. Aqui no governo do Estado, a gente tem a Secretaria da Controladoria Geral do Estado, que faz, às vezes, dessa terceira linha de defesa, exatamente porque não tem uma vinculação direta com a Secretaria de Saúde. Agora, por outro lado, a Secretaria da Controladoria, ela poderia figurar na segunda linha de defesa, se a gente observar o Poder Executivo como um todo, já que ela está vinculada também ao gabinete do governador, assim como as outras secretarias. Ou seja, ela estaria respondendo, ela está se reportando à mesma administração e aí diminui um pouco a independência da controladoria. Mas, no cenário geral, a primeira linha de defesa seria os gestores, os operadores que estão, de fato, lidando com os fluxos e com as atividades do dia a dia. A segunda linha de defesa, aqui na Secretaria de Saúde, para facilitar o entendimento, seria a Diretoria Geral de Controle Interno. E a terceira linha de defesa seria a Secretaria da Controladoria Geral do Estado. E aí, da porta para fora, a gente tem algumas atividades de auditoria externa, alguns órgãos reguladores, e aí entram todos aqueles órgãos. ALEP, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, enfim, todos aqueles órgãos que não estão sob a mesma estrutura do governo, sob a mesma estrutura da Secretaria de Saúde. Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat para ver se o pessoal ficou com alguma dúvida. Não, Clécia me ajudou aqui, a Instrução Normativa 1/2020, Clécia, ok. Esse aqui é o fluxo, exatamente, do atendimento às demandas de órgão de controle externo, que essa instrução normativa ela regulamentou aqui na Secretaria. Acho que a visualização está um pouco prejudicada, mas é basicamente aquilo que eu falei para vocês. A gente tem o trabalho de recepcionar a demanda, a gente analisa a demanda e aí faz um registro, porque esse registro também histórico é importante para a gente saber o que foi que a gente já respondeu em momentos anteriores. Existem também demandas que se sobrepõem, como, por exemplo, o Tribunal de Contas pode questionar a gente sobre oxigênio hospitalar e o Ministério Público pode fazer perguntas no mesmo sentido. Então, é importante que a gente tenha um trabalho de análise para manter a coerência da resposta para diferentes demandantes. E esses mesmos órgãos, eles trabalham de forma continuada, né? Eles fazem um questionamento hoje, daqui a 15 dias eles fazem uma complementação desse questionamento. Então, por esse motivo, a gente tem toda uma estrutura aqui na Secretaria, exatamente para garantir que as respostas elas sejam coesas e elas representem de fato o que é que está acontecendo. E aí, no âmbito desse fluxo de processo aqui, de atendimento às demandas dos órgãos de controle, a gente criou essa instância, que é o Comitê de Gestão de Demandas, exatamente para a gente poder falar sobre as novas demandas que a gente está recebendo, que a gente tem recebido, e ser um canal também, ser um espaço para troca de informações, né? A gente faz alguns questionamentos, a gente faz as provocações dentro desse Comitê de Gestão de Demandas, que é composto pelos secretários executivos e por algum assessor indicado por esse secretário, exatamente para ajudar na elaboração dessas respostas. E aí, finalmente, a gente devolve para a Secretaria Executiva correspondente àquela temática que está sendo solicitada
o secretário executivo assina e devolve para a gente fazer o protocolo e a gente cumprir com essa determinação, cumprir com o que foi requerido, com o que foi demandado da secretaria. Eu não poderia falar de controle externo, gente, sem falar de controle social. Porque a gente está falando aqui, nesse momento, dos legítimos detentores do erário, né? Dos contribuintes, da sociedade de forma geral. Por isso que disse o nome de controle social. É aquele controle que a própria população, que a própria sociedade exerce sobre a administração pública. E a Constituição Federal de 88, em seu artigo 74, parágrafo 2º, ele assegura a qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, legitimidade para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o controle externo da administração. Todo o arcabouço normativo, eu vou dar uma passada rápida para vocês em breve, ele começou a definir controle externo e controle interno, né? E veio a Constituição de 88 e estabeleceu, de fato, o controle social. Embora eu acho que as constituições mais antigas já dessem sinais de uma maior participação popular, de uma maior participação social, essa Constituição de 88 foi aqui, de fato, inaugurou um novo marco aí de participação social, participação popular. E aí, como que acontece, como é que se dá na prática essa participação social? Como que as pessoas podem participar da gestão pública? Ora, elas podem participar tanto auxiliando a gestão, ou podem auxiliar no controle da administração. Elas auxiliam no controle da gestão quando elas participam de comitês, de conselhos de administração de empresa pública, por exemplo, de algum conselho que discuta política pública. A gente tem um Conselho Estadual de Saúde que tem um caráter misto, discute política pública e também tem uma função de controle, uma vez que ele aprova alguns relatórios que a Secretaria de Saúde submete para eles. Então, as pessoas, os cidadãos, eles podem atuar, eles podem participar socialmente dessa forma, além de outras formas, claro, é só um exemplo meramente ilustrativo, de forma auxiliando a gestão, ou auxiliando no controle da administração pública. E aqui é que, de fato, a gente consegue verificar o controle social. E ele é exercido de forma muito intensa por meio das ouvidorias. Através desse canal, né, que foi instituído, que foi estabelecido, que é regulamentado em lei, as ouvidorias, é possível que o cidadão registre um pedido de acesso à informação, é possível que registre uma denúncia, seja registrado um elogio, enfim, ele tem toda uma estrutura exatamente para ouvir os anseios, ouvir as demandas da sociedade. Então, graças a Constituição Federal de 88, que ela já surgiu exatamente com esse viés, com esse caráter mais democrático, né? Fruto aí de todo um período de intensas modificações sociais que o Brasil veio passando. E aí a ouvidoria é um excelente expoente de um canal, de um meio que foi disponibilizado para a população para o exercício do controle social. E aí a gente foca no controle interno em si, aquele controle que é exercido dentro de casa, gente. A Lei Federal número 4.320, de 1964, estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A partir dessa legislação, já é possível a gente ver o tema controle interno, e é possível já a gente ver que estava muito associado ao controle financeiro, né? Desde que o controle interno vem sendo discutido, até mesmo fora do ambiente da administração pública, ele está muito associado a controle financeiro, ao atendimento das normas contábeis, ao atendimento da divulgação de relatórios fiscais e contábeis. É natural. Desde 64 aqui no Brasil, que a gente já começou a ver essa sinalização. Posteriormente veio a Constituição Federal de 67, principalmente no artigo 71, que dizia que a fiscalização financeira e orçamentária da União seria exercida pelo Congresso Nacional através de controle externo e dos sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos por lei. Aí a gente já começa a ver o controle interno não como uma função separada ou como uma função específica, mas como um sistema de controle interno.
E aí a gente já começa a ver a amplitude que a coisa estava ganhando, uma vez que um sistema, a definição de um sistema, é um conjunto de partes relacionadas, né, que visam atingir determinado objetivo. E aí, geralmente, esses sistemas de controle interno, eles tinham um órgão central, e aí eles poderiam ter unidades espalhadas em cada ministério, por exemplo, isso a nível de governo federal. E aí, além disso, tinha um conjunto de regras, tinha um conjunto de fluxos que deveriam ser seguidos, um conjunto de práticas que deveriam ser adotadas. Tudo isso é o que compõe um sistema de controle interno. Então, vamos lá. A gente tem, para que a gente não confunda as coisas, a gente tem controle interno, que pode ser um setor dentro de uma organização, como aqui a gente tem a Diretoria Geral de Controle Interno. A gente tem o controle interno como uma função, né, como uma atividades de controle interno, e a gente tem controles internos, que são respostas a riscos que são identificados. Por exemplo, eu estou trabalhando em determinada atividade que ela tem um determinado objetivo. E eu posso imaginar, eu posso fazer um exercício, o que é que pode dar errado durante a execução dessa atividade? Eu acho que o prazo pode não ser cumprido. E aí, identificando essa fragilidade, identificando essa problemática, eu posso criar uma medida, criar uma outra atividade para que aquele prazo possa ser cumprido. Então, isso que eu criei foi um controle interno. Então, quando a gente fala de controle interno, a gente pode estar se referindo a tudo isso, a um sistema mais complexo, a um sistema de controle interno. A gente pode estar se referindo a um departamento dentro de uma organização, e a gente pode estar se referindo também a uma resposta a um risco identificado numa atividade pontual. Avançando um pouquinho, a gente chega na Lei Federal número 10.180 de 2001, que organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, da administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal. Isso já nos anos 2000. Existia também um forte apelo de organismos internacionais. Acho que os Estados Unidos estavam começando a ficar marcados por uma série de escândalos, isso no ambiente privado, né, no ambiente corporativo privado, mas que a partir desses escândalos que foram se aperfeiçoando os mecanismos de controle interno, isso naturalmente teve reflexo na administração pública também, de modo que a partir dessa época começou-se a reforçar ainda mais, né? A gente viu na linha do tempo aí que o controle ele já vinha sendo falado, ele já vinha sendo estabelecido desde antes, mas ele vem passando por um processo de aperfeiçoamento dentro da administração pública. E a instrução normativa conjunta do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União, número 1/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Essa instrução normativa ela é uma instrução bem detalhada, traz uma série de conceitos, traz uma série de práticas que devem ser adotadas, tudo isso em âmbito federal. Aqui está trazendo um pouquinho para o âmbito estadual, alguma legislação que fala de controle interno. A gente pode citar a Lei Complementar Estadual, número 141, de 2009, que dispõe sobre o modelo integrado de gestão do Poder Executivo do Estado de Pernambuco. Essa lei complementar, ela representou um marco, um divisor de águas, na verdade, né, na gestão pública, no modelo de gestão pública que vinha sendo adotado nos estados, e ela apresentou esse modelo integrado de gestão. E ele era composto de 4 sistemas, vamos dizer assim. Era o sistema de controle social, o estabelecimento do sistema de gestão administrativa, o estabelecimento de planejamento e orçamento e o estabelecimento do sistema de controle interno. Esses 4 sistemas, capitaneados, claro, por secretarias específicas. A partir daí surgiu a Secretaria da Controladoria Geral do Estado, por exemplo, e surgiram carreiras de servidores específicas para para desempenhar esse modelo integrado de gestão. Então, realmente foi uma diferença muito grande, causou um impacto muito grande na gestão pública, essa lei complementar estadual. E com a criação da Controladoria Geral do Estado, a partir dessa lei complementar, a gente viu que a estrutura dela, além de outras funções, deveria conter a função de ouvidoria, a própria função de controladoria em si, a função de auditoria governamental e a função de correição. Então, isso são as principais, são as macrofunções, vamos dizer assim,
que são desempenhadas pela Secretaria da Controladoria. E aqui na Secretaria de Saúde, a Diretoria de Controle Interno, a gente tenta replicar essa macroestrutura no nosso universo aqui. A gente recentemente, em julho do ano passado, salvo engano, a gente incorporou a ouvidoria da Secretaria de Saúde ao controle interno também. Temos essa atividade de correição, como eu falei para vocês, que cuida das tomadas de contas, dos PADs e dos PAAPs. E aí a gente vem tentando aperfeiçoar essas atividades de auditoria e de controladoria em si. Mas essas seriam as macrofunções que ficaram estabelecidas para a Controladoria Geral do Estado, criada por essa legislação aqui. Em continuidade, nós temos o Decreto 47.087 de 2019, bem mais recente, que dispõe sobre a instituição e o funcionamento das unidades de controle interno no âmbito da administração pública do Poder Executivo Estadual. Aqui, todos os órgãos e secretarias do Estado, de acordo com esse decreto, deveriam ou devem ter uma unidade de controle interno. E esse decreto ele estabelece todos os requisitos que devem ser atendidos por essas unidades. Aqui, por exemplo, a gente precisa fazer um planejamento anual, que é o PAS, o Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno, e a gente precisa submeter isso para a Secretaria da Controladoria Geral do Estado, além de uma série de outros requisitos que são necessários e que regulamentam, que definem como essas unidades de controle interno devem agir, né? Devem tomar suas ações. E aí, para a gente, caminhando para o fechamento do entendimento do que seria controle interno, eu resgato o conceito de controles internos da gestão que foi apresentado naquela instrução normativa do governo federal, aquela IN conjunta do Ministério do Planejamento e da CGU, a Controladoria Geral da União, que é o órgão central, é o órgão coordenador do sistema de controle interno do governo federal. E aí ele diz o seguinte, que os controles internos da gestão são um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade. Então, a gente consegue ver uma amplitude ainda maior daqueles conceitos que a gente vinha vendo, mas que não foge do que a gente já viu. O controle interno é bem mais amplo, não significa somente uma inspeção, uma fiscalização, uma aplicação de uma penalidade. É isso, mas não só. Então, é um conjunto realmente de políticas, de regras, tem a questão de sistemas informatizados. Hoje em dia, a gente trabalha com uma grande massa de dados, então é importante que a gente tenha apoio de sistemas informatizados, a gente tenha servidores específicos e capacidades para tal, consiste de conferências, de trâmite de documento, informação, enfim. Tudo isso aqui é o conceito de controles internos da gestão. Um sistema de controle interno, né, dando continuidade aí ao que a gente está vendo, um sistema de controle interno, ele deve observar os seguintes princípios básicos. Aí eu pensei alguns princípios aqui para discutir com vocês. Não se resume a esses princípios aqui, mas são alguns que eu acho importante de a gente discutir nesse momento. O principal deles, acho que talvez é o mais conhecido, é o princípio da segregação de funções. O que é que significa isso? Em que consiste isso? Esse princípio significa a gente não concentrar nos mesmos servidores ou nas mesmas pessoas funções que são sensíveis, como, por exemplo, a função vamos pegar a execução da despesa pública, que tem etapas muito específicas, né? Tem a etapa do empenho, a etapa da liquidação e a etapa do pagamento. Então, se a gente concentra essas três etapas no mesmo servidor, numa mesma função, a gente aumenta o risco de qualquer infração ou de qualquer irregularidade possa acontecer, porque a gente não sabe quais são os interesses que estão atrelados aí a determinada função, a determinado servidor.
Então, é importante que exista uma separação, uma segregação de funções, de modo que a mesma pessoa que assina o empenho, por exemplo, não é a mesma pessoa que assina a liquidação e também é diferente, é uma terceira pessoa que aperta o botão lá do pagamento, de fato. Então, a gente pode ter outros exemplos aqui da segregação de funções. Quando um prestador de serviços ele apresenta uma nota fiscal ou ele alega que fez determinados exames, é importante que exista uma etapa de checagem realizada por outra pessoa, por uma pessoa diferente, exatamente por ter esse caráter de conferência, de revisão. E aí isso pode ser apoiado por um sistema de informação, por exemplo, com a emissão de um relatório. E aí é possível o confronto do relatório que foi extraído de um sistema próprio com o que o prestador de serviço está apresentando, por exemplo. Então, a segregação de funções consiste basicamente nisso. Aí o segundo princípio seria o princípio da seleção de servidores. É extremamente importante essa seleção de servidores por conta da capacitação, por conta da melhor adequação do perfil de servidores àquelas atividades que a organização desenvolve. Então, é importante que haja uma seleção de fato, que haja a melhor escolha, né? Sempre atrelando o perfil, sempre atrelando as habilidades pessoais com os objetivos daquela função, daquela atividade. Terceiro princípio seria o princípio da aplicação de provas continuadas de exatidão. Que danado é isso, né? Seria aplicar a prova dos novos, vamos dizer assim. Quando um processo de pagamento ele é finalizado, ele é concluído, e aí é gerada uma ordem bancária lá, uma OB, a gente pode fazer uma conferência, a gente pode aplicar uma prova contínua com o extrato bancário, para saber se realmente aquele recurso que a OB está dizendo que foi repassado a um fornecedor, ele saiu da conta da secretaria. Então, essa espécie de conferência pode ser um exemplo desse terceiro princípio, de aplicação de provas continuadas de exatidão. O quarto princípio, ele seria o princípio de rodízio de funções. Isso, além de dar uma oxigenada nas atividades, uma oxigenada no setor, vamos dizer assim, ele permite que irregularidades ou que práticas que vinham sendo realizadas por determinado servidor, ela possa ser esclarecida, né? À medida que outro servidor começa a desempenhar aquela mesma função, aquelas práticas, aquelas atividades, é possível que seja descoberto algum tipo de inconformidade. E eu não estou dizendo isso nem por conta de má fé do servidor que estava exercendo essa atividade anterior, mas por um desconhecimento da legislação, por exemplo. E aí, esse rodízio de funções, ele é importante por conta disso. E o quinto princípio seria o princípio dos formulários numerados. Hoje em dia, talvez, como a gente tem apoio de muitos sistemas informatizados, talvez não faça sentido, mas ainda assim é importante porque garante uma sequência. Por exemplo, controle de estoque, ou controle de requisições. A numeração desses formulários é uma identificação, né? Serve para identificar e serve para rastrear aquele pedido. Então, esses formulários numerados representam, de fato, um dos principais princípios aí de um sistema de controle. Então, gente, diante de tudo isso, gostaria que vocês saíssem desse encontro aqui hoje, como eu tinha falado no início, loucos para aplicar algum controle interno aí onde vocês trabalham, para analisar os processos, para analisar as atividades que vocês desempenham no dia a dia, e aplicar algum controle, né? E pensar em fazer um exercício de que, como é que a gente poderia fazer para que realmente esse objetivo aqui seja atingido, para que nada dê errado. Eu acho que a resposta básica que a gente tem que ter em mente é o que é que pode dar errado. E sempre tendo atrelado isso ao objetivo, porque a gente sempre faz alguma atividade com um objetivo. Então, a gente tem um objetivo a ser perseguido, e aí a gente estabelece um padrão desejado, né, para o alcance desse objetivo. Existe uma expectativa, existem alguns resultados que a gente espera alcançar, e aí a gente tem alguma sistemática que a gente possa fazer um confronto, que a gente possa estabelecer uma comparação do que está sendo executado com o que estava sendo esperado. E, a partir daí, a gente pode traçar alguma ação corretiva para restabelecer a situação ao padrão planejado. Isso pode acontecer de forma prévia, como eu tinha falado para vocês lá nas classificações do controle.
Isso pode se dar de forma prévia, ou isso pode ser de forma posterior, pode ser um controle posterior, e aí, a depender do caso, pode ensejar uma penalidade a determinado agente público, ou não, ou talvez não seja o caso, apenas uma correção na rota seja suficiente para colocar de novo a organização nos trilhos. Com isso, gente, a gente encerra a temática de controle interno, né? E como eu tinha falado para vocês, voltando a alguns slides, voltando a algumas ponderações a respeito do controle externo, e que a gente não poderia deixar de falar de controle externo e não falar de controle social, tinha ponderado também, tinha levado em consideração que a ouvidoria era um dos principais canais que estão à disposição da sociedade, que estão à disposição dos cidadãos, para que esse controle social ele possa ser exercido. É super importante também que exista transparência e e que seja concedido, de fato, o acesso à informação para que seja mais fácil a população, de fato, exercer o controle social. Se a gente fosse fazer o mesmo exercício que a gente fez lá com a palavra controle, se vocês consultarem no dicionário, por exemplo, vocês vão ver que transparente é uma propriedade física de algum objeto que deixa a luz passar, e a partir daí a gente consegue ver tudo que tá ocorrendo no interior do objeto. Imagine as paredes aqui da secretaria todas transparentes e todo mundo vendo o que a gente estava fazendo. Claro que isso é um cenário que não vai ocorrer, né? Mas a analogia, gostaria que vocês atentassem para a analogia disso, porque a transparência é uma obrigação da gestão pública, é uma obrigação da administração pública. Transparência é a regra, e o sigilo é que é a exceção. E eu percebo que aqui na Secretaria de Saúde, por vezes, a gente, por questões diversas, né? Até no simples hábito de abrir um SEI, a gente já vai no automático e marca sigiloso, ou marca restrito, quando, na verdade, nem teria por que marcar aquele processo como restrito ou sigiloso. Eu acho que talvez algum receio, que eu não consigo entender por quê, a gente tem esse hábito, e até também eu me incluo às vezes dentro. A gente marca como restrito, marca como sigiloso, quando, na verdade, deveria ser o processo amplamente aberto ao público, porque, afinal de contas, como falei para vocês, a sociedade e os cidadãos são os legítimos detentores do erário. Então, são os contribuintes. Então, eles têm direito de saber o que é que está acontecendo, de saber como é que está a condução das políticas públicas, de saber como é que está a execução, onde que está sendo aplicado os recursos. Quanto ao acesso à informação, a publicidade na administração pública brasileira, ela está estabelecida como princípio no artigo 37 da Constituição Federal de 88 e no artigo 5º, que diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, ao menos que a informação se enquadre nessas duas categorias aqui, na categoria de sigilo e que representa algum dano, algum perigo, ferindo a segurança da sociedade, o cidadão ele tem direito a ter a informação. E ele tem canais ele pode utilizar-se da própria ouvidoria para fazer o pedido de acesso à informação, um PAI. E aqui na Secretaria a gente recebe também um volume considerável de pedidos de acesso à informação, e todos eles ficam concentrados na ouvidoria, que tem essa competência, essa responsabilidade por fazer o tratamento dessas demandas, desses pedidos, né? E a regra é a gente conceder o acesso à informação. Falando especificamente desses pedidos, a gente tem 20 dias determinados em lei para fornecer, para prestar uma resposta ao requerente. E esse prazo pode ser prorrogado por mais de 10 dias. Então, salvo raras exceções, é que essa informação não pode chegar na ponta. E quando a gente fala de transparência e acesso à informação também, são temáticas relacionadas, a gente pode dividir em transparência ativa e a gente pode subdividir em transparência passiva. A transparência ativa compreende todas aquelas informações que já estão disponibilizadas, já estão disponíveis para acesso ao público de maneira geral. Essa é a transparência ativa. Por sua vez, a transparência passiva
compreende aquelas informações que precisam de uma provocação, que precisam ser requeridas para que elas sejam ofertadas, para que elas sejam fornecidas. Então, o grande desafio nosso é entender o que é que compõe essa transparência passiva, que ela é provocada muitas vezes por esses pedidos de acesso à informação, e transformá-las na transparência ativa, de modo que o cidadão possa, a qualquer tempo, sob qualquer meio, acessar essas informações sem ter que pedir. Só o fato de ter que pedir uma informação já é um limitador, isso já é um limitante do exercício do direito do cidadão. Dentro dessa temática, a gente tem a Lei Federal número 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, a lei federal, né, a âmbito nacional. Aqui, para a gente, nós temos a nossa Lei Estadual de Acesso à Informação, que é a Lei 14.804, de 2012, e essa lei ela é regulamentada pelo Decreto número 38.787, também de 2012. Esses normativos, eles trazem uma série de requisitos, uma série de critérios mínimos que devem ser disponibilizados pelos órgãos públicos. Aqui na Secretaria de Saúde, a gente disponibiliza essas informações, a gente disponibiliza quem são nossos cargos comissionados e as nossas funções de direção e assessoramento e as funções gratificadas. A gente divulga quantos cargos comissionados a gente tem. A gente divulga informações sobre os contratos com os fornecedores, com os prestadores de serviço, com as organizações sociais de saúde também, que a gente tem celebrado, e uma série de outras informações que estão previstas aqui nessa legislação, que a gente cumpre, a gente está atendendo. E temos essas duas leis aqui, as leis complementares número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei também teve uma importância muito grande no cenário nacional, né? Influenciada também por questões internacionais, por organismos internacionais. E tem um capítulo nessa Lei 101 de 2000 que fala exatamente sobre controle, fiscalização e transparência. A partir dessa legislação aqui, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecia uma série de normas que os governos, tanto a nível federal, estadual e municipal, deveriam seguir, normas de controle orçamentário e financeiro, por exemplo, e deveriam submeter uma série de relatórios às assembleias legislativas. Então, a partir dessa legislação é que começaram a ser criados os portais de transparência, né? E aí a gente viu que todos os estados hoje têm uns portais de transparência próprios, tem um portal da transparência da União, e alguns municípios, principalmente aqueles de maior população e de maior arrecadação de recursos, eles têm portais de transparência até robustos. E esses portais são instrumentos que nasceram a partir dessa Lei Complementar 101/2000. Essa lei foi atualizada pela Lei 131/2009, que basicamente acho que um dos principais dispositivos que a gente pode tirar dessa legislação é o fato de exigir que fosse em tempo real. A divulgação das informações financeiras ocorresse em tempo real. Então, hoje, de fato, os portais de transparência, as informações financeiras são divulgadas em D+1, que é o dia seguinte ao que está a ocorrência daquela despesa, vamos dizer assim. Então, mais uma vez, a gente atendendo a legislação, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem uma série de plataformas, a gente tem uma série de instrumentos que visam atender esses normativos, esses dispositivos. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Aqui, por exemplo, é a tela do Portal da Transparência, né? Acho que Pernambuco foi um dos pioneiros no desenvolvimento de um Portal da Transparência. Esse portal, essa plataforma, ela apresenta basicamente informações das receitas e despesas que são executadas por todos os órgãos e secretarias do Poder Executivo de Pernambuco, e ele fica sob responsabilidade da Controladoria Geral do Estado. Então, vem passando por uma série de aperfeiçoamentos e é reconhecidamente aí um dos portais mais robustos e que oferecem melhores informações em âmbito nacional. Nós temos o portal, a plataforma, que visa exatamente atender a Lei de Acesso à Informação, é o portal da LAI. Esse portal já tem um pouco menos de projeção quando comparado com o portal da Transparência, mas ele traz uma estrutura exatamente ponto a ponto do que a legislação solicita, que a legislação requer que seja informado, informações sobre contratos, informações sobre cargo comissionado, informações sobre
Se um cidadão quiser acessar o prédio, informações de endereço, de horário de atendimento, tudo isso pode ser encontrado aqui nesse portal, nessa plataforma da LAI, Lei de Acesso à Informação. Inclusive, focando um pouquinho mais na LAI e na temática de transparência e acesso à informação, a Secretaria de Saúde, ela desde 2017, vem sendo acompanhada, vem sendo cobrada a aperfeiçoar, a amadurecer os mecanismos de transparência das organizações sociais de saúde. Hoje, a gente tem um modelo em que algumas de nossas unidades de saúde são administradas por organizações sociais e tem sido requerido cada vez mais que os recursos que a gente repassa para essas organizações sociais eles sejam publicizados, né? A forma como eles são gastos pelas organizações, eles sejam publicizados. Então, na página da LAI, somente da Secretaria de Saúde, que é o único órgão que tem contratos de gestão celebrados com organizações sociais de saúde, a gente tem uma seção específica exatamente para trazer essas informações que são requeridas também das OSS. E, além disso, a gente conseguiu alcançar um determinado nível de maturidade para que as próprias OSS elas criassem seus portais de transparência. Então, tudo isso foi fruto de provocações por parte do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas. E aí a gente tem alcançado, a gente tem aperfeiçoado esses mecanismos de transparência. Porque as OSS também devem atender os requisitos da LAI e aqueles contidos em legislação própria. Outra plataforma que a gente tem no estado de Pernambuco é o Portal de Dados Abertos. Esse portal ele já tem um caráter um pouco diferente dessas outras plataformas por conta da natureza dos dados que devem ser disponibilizados nele. Ao invés de dados, por exemplo, em formato PDF, sobre os quais não se consegue fazer qualquer tipo de edição, esse portal ele é destinado somente a carregar dados em formato mais bruto, mais puro possível. São formatos que qualquer pessoa pode entrar nesse portal, baixar uma base de dados e fazer suas próprias análises, fazer suas próprias manipulações. Esses dados aqui não devem carregar qualquer tipo de análise, qualquer tipo de manipulação. Devem ser, inclusive, acho que o formato de dado aberto mais acessível é o CSV, que aí é considerado mais aberto, considerando a amplitude que ele tem, né? E aí a Secretaria de Saúde também tem uma seção dentro desse portal de dados abertos, também para alimentar algumas informações sobre os recursos que estão sendo gastos pelas organizações sociais de saúde, e a gente vem fazendo uso dessa plataforma. Para finalizar, gente, eu tomo a liberdade de apresentar para vocês o organograma da nossa Diretoria Geral de Controle Interno. Eu já falei em alguns momentos aqui das estruturas que a gente tem, né? A gente tem a gerência de correição, exatamente para fazer aquele controle posterior, depois que os atos já ocorreram, né? A gente tem a GPA, que é a gerência de regularidade, prestação de contas e atendimento aos órgãos de controle, exatamente para fazer toda a gestão dessas demandas, todo o acompanhamento, verificar a qualidade das respostas. A gente tem a GTR, gerência de transparência, integridade e gestão de riscos, exatamente para tentar ficar o mais aderente possível aos dispositivos legais no que tange a transparência e acesso à informação. Recentemente, nós incorporamos a Ouvidoria Geral do Estado, não, né? A Ouvidoria da SES, a Ouvidoria Geral da SES. A gente incorporou a estrutura do controle interno exatamente para tentar replicar aquela estrutura da Controladoria Geral do Estado e por entender também que o controle externo, que é exercido pela sociedade, né, o controle social, e a ouvidoria sendo um canal de vazão desse controle social, poderia trazer benefícios quando integrada à estrutura de controle interno. E a gente tem algumas outras estruturas aqui também que têm esse viés de fiscalização e de controle. Aqui trago para vocês o link que tem tem alguns normativos que a gente publicou, né, desde que a unidade de controle interno da SES foi estabelecida. Vocês podem acessar esse link. Tem 3 boletins que a gente já publicou. O GCI orienta. O primeiro deles sobre a utilização do SEI. Segundo, tratando da instrução processual.
e o terceiro falando de dispensa emergencial, principalmente no âmbito da Covid. Tem os telefones que vocês podem ligar para tirar qualquer dúvida, e tem um canal também, que é o GCI Orienta, um formulário de sugestões, e onde vocês também podem tirar dúvidas. Então, vocês podem ficar à vontade aí e usufruir dessa estrutura que a Secretaria de Saúde está fornecendo, né, por meio da Diretoria de Controle Interno. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado para falar para vocês. E espero que, como eu tinha falado, vocês saiam daqui. Eu acho que vocês bateram a cota de ouvir a palavra controle, né, depois da apresentação de hoje. Mas espero que vocês tenham desmistificado um pouco qualquer visão que se tenha, qualquer visão negativa ou pejorativa de controle ou de controle interno, no sentido de que se resume somente a uma fiscalização, sem qualquer papel educativo, pedagógico, orientativo. E pelo contrário, o controle interno ele é uma temática bastante ampla, e eu fico muito satisfeito em estar discutindo isso aqui. Mais uma vez, parabenizo pela disponibilização desse canal aqui, acho muito importante, doutora Juliana. E aí, passo a palavra, devolvo a palavra para você. Olha, a palavra é parabéns. Você arrasou, foi excelente a aula, excelente a explanação, muito didática, muito boa a palestra, bem completa. Você trouxe de uma forma muito leve as informações. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. O Roberto aí dizendo excelente apresentação, Rafael, Eros, Natália, todo mundo aí elogiando a sua explanação. Parabéns. Eu que agradeço, né? Parabéns pela estrutura que vocês estão conseguindo construir, por essa diferenciação que você fez agora no final, né? De deixar claro que o controle não é apenas um elemento fiscalizatório, né? Do mesmo jeito que planejamento ele não serve só a estar monitorando para caçar culpados, ele é um instrumento de acompanhamento, né? Ele serve muito mais para acompanhar o controle interno do mesmo jeito, né? A gente está aqui para melhorar a gestão, né? Não para punir. Perfeito. Eu acho que é perfeito essa colocação que você fez. Acho que o doutor Caio aí tem uma grande contribuição nesse estilo de gestão de controle interno pela experiência que ele traz da controladoria, né? E essa tutoria que ele tem feito aí junto a vocês nessa área, né? Com a expertise técnica. Eu acho que vocês estão de parabéns, você aí à frente, mas toda a equipe de vocês, Fausta, as meninas, Ana Catarina, Carol, Arani, não é? Todo o time aí. Não vou lembrar do nome de todo mundo agora, mas parabéns à diretoria e continuem trabalhando, que a Secretaria de Saúde precisa muito, né? A gente ainda tem muito o que avançar, a gente está no comecinho ainda dessa estruturação, dessa implantação, mas temos muito trabalho ainda a fazer. E parabéns, Elton, parabéns pela explanação. Volte para o Capacita. Mas está certo. Estou à disposição. E como você falou, doutora Juliana, é importante que a gestão ela compre a ideia, né? Se a gestão não comprar, se a gestão não patrocinar, nada disso funciona. E não só com controle interno, com qualquer área que seja estratégica para a organização, fica difícil a operacionalização. Então, aqui a gente tem tido reconhecimento e a gente tem tido realmente um patrocínio por parte do doutor André, por parte da gestão, por parte do doutor Caio Mulatinho, como você falou. Esse modelo tem muito da idealização dele, da experiência que ele trouxe, né, enquanto secretário executivo da Controladoria, e também enquanto membro do CONAS, né, que é o Conselho Nacional do Controle Interno. Ele prestou grandes contribuições e ele, com certeza, tem dado excelentes contribuições para a gente aqui também na nossa forma de atuação. Isso, perfeito, Elton, é isso aí. Nosso diretor jurídico está presente aqui prestigiando, nosso querido Tassiano, colocou aí para você, ó, parabéns ao nosso GCI, controle é prevenção, controle é solução, é isso mesmo, doutor Tassiano. A diretoria jurídica é um ponto de controle aqui da secretaria também. O fato de existir uma estrutura, uma diretoria de controle interno, não significa que todas as funções de controle vão ser desempenhadas por essa unidade, por esse órgão.
Pelo contrário, a gente tem esse papel pedagógico, a gente tem esse papel orientador, fomentador, estimulador de gestão de riscos, de falar sobre essas temáticas. E eu converso muito com o doutor Tassiano, porque como a diretoria jurídica termina recebendo uma série de fluxos diversos, de processos das mais diferentes temáticas, e tem toda uma análise de conformidade com a legislação, com os dispositivos legais, ele termina sendo um grande ponto de controle aqui da Secretaria também. Exato. Então, eu acho que quanto mais a gente disseminar esse sentimento de pontos de controle espalhados pela Secretaria, melhor a gente vai conseguir executar os nossos recursos, que eu acho que é o objetivo final da administração pública. Perfeito. E aí, da mesma forma que o jurídico, a DGMOG também, né? Porque fazer planejamento sem falar de prevenção, não é? O papel do planejamento é a gente prevenir, é a gente conseguir antecipar as coisas, né? Então, se a gente consegue monitorar as ações, se a gente consegue acompanhar, a gente está trabalhando preventivamente e antecipando riscos, certamente. Riscos de execução, né? Então, o planejamento também é um excelente instrumento de controle. Não é? Com certeza, com certeza. É isso, eu acho que a gente trabalhando junto, integrado, a gente funciona muito bem. É isso, Tassiana também aí parabenizando. E foi isso, foi ótimo. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida, fazer alguma pergunta para Elton. Alguém da turma? Vamos ver se tem alguma perguntinha, senão a gente começa a finalizar o nosso Capacita da semana. Lembrando que semana que vem a gente tem também a continuidade do nosso Capacita, e se não me engano, é também com um membro do controle interno, não é? Isso, com a doutora Ana Carolina. Ana Carolina. Que Ana Carolina vai falar para a gente sobre processos administrativos disciplinares. Oh, que maravilha! Carol, estamos já aqui todos os 43 ansiosos para a sua aula aí de PAD, viu? Ah, não. Toma. Conta! Quem vai falar de PAD é Arani. Eu peço vênia à equipe. Tomado de contas. Que responsa, Ana. Isso mesmo. Mas você vai botar para quebrar, tenho certeza. Esse time é forte. Então, vamos embora. Essa apresentação ficará disponível na biblioteca virtual? Sim, Roberto. E ela já está disponível no site da DGMOG. Então, eu coloquei aí mais em cima, um pouquinho nos comentários do site. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para repetir. Aqui, não sei se vocês estão visualizando aqui, mas eu posso copiar de novo para vocês. Tá aqui o site, já está disponível a apresentação de Elton lá em serviços. Vocês vão em serviços, clicam na lâmpadazinha azul do Capacita 6 e a apresentação dele já está lá, disponível, tá certo? Joia, Roberto. Pessoal, então é isso. Mais ninguém quer fazer algum comentário sobre a temática? Se não, nos damos por satisfeitíssimos com a explanação. Doutor Elton, volte muitas vezes. E estamos agora aguardando, semana que vem, tomada de contas especial. Espalhem para os contatos de vocês, gente. Vamos divulgar o Capacita. É uma excelente oportunidade da gente estar se capacitando com a disponibilidade dos gestores falarem com a gente, sem a gente precisar pagar por isso. Então, vamos aproveitar para trocar informação sobre o espaço. Então, eu peço que cada um de vocês seja um multiplicador desse espaço também. E aí, no próximo semestre, a gente vai montar uma outra grade, não é? E aí, quem tiver sugestão de tema que achar importante, manda para a gente. Pode entrar no site da DGMOG, manda lá sugestão. Eu acharia interessante um tema tal para a gente explanar. E quem quiser também, que se sentir apto a ministrar uma aula, coloca também, viu? Então, vamos embora, gente. Vamos trabalhar, que ainda tem 2 horas de expediente para quem larga às 17 e mais horas para quem fica até o 3º expediente, né, doutor Tassiano? Vamos embora, então, gente. Um beijo. Obrigado, gente. A todos. Obrigada, Elton. Até semana que vem. Até a próxima. Um abraço.